Tem um documentário de uma cineasta brasileira muito bom. Ele foi lançado em 2004. O documentário chama-se Justiça. Esse documentário é da mesma cineasta, Maria Augusta Ramos, a mesma cineasta que fez o processo que tratou do impeachment, né, do golpe da Dilma, e também recentemente fez o documentário Amigo Secreto, que trata de todo o escândalo da Lava Jato. É um documentário que ele passa no Rio de Janeiro, no sistema judicial do Rio de Janeiro, mais precisamente o dia a dia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do presídio no Rio, de alguns réus, de alguns juízes e da defensora pública, bem como da família, de alguns familiares de alguns réus. Muito bom esse documentário. Talvez você esteja dizendo, mas por que agora ele está falando isso? Primeiro que esse documentário recentemente ele voltou, ele foi colocado, disponibilizado na Netflix. Não sei ainda dizer para vocês se ele ainda está disponibilizado, mas foi disponibilizado na Netflix. Está também disponibilizado no YouTube, se você quiser ver. Então, é um documentário que trata da realidade de desigualdade do nosso Brasil. Muito importante para se tratar da realidade, da estrutura social injusta do nosso país. Então, o resumo é isso: o dia a dia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e seus personagens, promotores, defensores públicos, juízes e réus, oferece ao público uma reflexão sobre o sistema judicial brasileiro e as estruturas de poder vigentes no país. Documentário este lançado em 2004. Se você ainda não assistiu, recomendo que você não perca isso, né? Assista esse documentário e faça a sua reflexão, e também depois faça a sua reflexão e dê a sua opinião sobre esse nosso vídeo aí, sobre este documentário. Então eu reservei para vocês aqui, né, uma reflexão. Primeiro eu coloco o seguinte: o que nos mostra o documentário Justiça? Pois bem, o que nos mostra o documentário Justiça? O que nos mostra este documentário Justiça, ok? Vamos lá. A primeira coisa a considerar é a seguinte: é que ele é um retrato fiel de uma estrutura social injusta construída desde o período da colonização no Brasil e que atende diretamente os interesses dos ricos, os interesses da classe dominante. Vou dizer para você porque aí durante esse nosso vídeo. Então esse documentário é a face mais fria e cruel de um país desigual, de modo que você assiste, você vai dizer assim, pelo menos pegando os fragmentos aí do que se apresenta nesse documentário, você vai perceber que a justiça, salvo algumas exceções que acontecem, né? A justiça, o sistema judiciário brasileiro, atua de maneira muito clara e atua muito bem para manter a desigualdade social, as injustiças sociais, porque esse sistema está controlado pelas elites brasileiras, pela chamada classe dominante, e não é tão fácil mudar isso, a não ser uma luta constante, uma luta diária, uma luta de formiguinha, como se diz. Então é a face mais crua, fria e cruel de um país desigual. Nós temos
nesse documentário, pelo menos 3 personagens que participam desse documentário aí, 3 pessoas, 3 réus. E com esses 3 réus, os aspectos que são tratados aí, que são mostrados no documentário, dá para a gente refletir um pouco sobre essa relação entre o sistema judicial brasileiro, o Estado brasileiro e a classe pobre, principalmente porque os réus, todos eles são pobres, todos eles são pobres. Digo pobres. Primeira coisa, a primeira cena, não vou dar spoiler para vocês, vou aqui detalhar exatamente, mas vou falar sobre esses 3 personagens aí, essas 3 pessoas, esses 3 réus, que cada um deles apresenta assim, de maneira clara a situação, de maneira clara de como é complexo essa realidade, complexa essa realidade brasileira, é complexo esse sistema da forma como ele funciona. O primeiro réu, a primeira cena, você vê um homem em uma cadeira de rodas, um cadeirante, que ela é empurrada até por um policial, que fica, esse cadeirante fica de frente do juiz e aí vai ouvir, não é ainda a sentença, mas aí os autos aí do processo aí, faz parte aí das audiências para saber em que vai se dar a situação. Então, a primeira coisa que você vê nisso aí é que o juiz ele não tem paciência exatamente de ouvir o réu. Ele utiliza-se da frieza, da impaciência, e claro, ele trabalha dentro do sistema, então ele vai ser extremamente formal, então, mas em nenhum momento ele vai estar preocupado com a pessoa humana, que está ali do outro lado, a ponto que ele não sabe, o cara é um cadeirante, aí não tem as pernas, e ele já está terminando a audiência aí, e aí que ele vai se dar conta que o cara é cadeirante, e que o cara foi preso como cadeirante, acusado de ter assaltado uma casa, e aí a situação parece até vexatória, constrangedora, né? E aí ele até diz uma frase que assim, é emblemática da naturalização da frieza e da desigualdade social, quando ele diz assim, quando o personagem, quando o réu, na verdade, ele pede, assim, como já estivesse, como fosse um mendigo, não é? Como fosse pedindo um favor, porque ele não tem, como ele é cadeirante, tem dificuldades, inclusive, para evacuar, então ele precisa ter um apoio ali, precisa ser humanizado, pelo menos a parte que ele vive lá no presídio, para que ele possa fazer as suas necessidades fisiológicas. E aí o réu faz esse pedido e o juiz assim fica assim já impaciente, diz, a defensora vai ver se você merece, uma coisa desse tipo aí, vai ver o que pode fazer, o que é que ela achar que deve fazer, então vai ser feito, né? Então, esse juiz, a postura do juiz vai ser uma postura assim muito fria, assim de certa arrogância, de indiferença principalmente, muito clara. Ele está preocupado de forma alguma. Você pode perguntar, mas e aí numa situação dessa, o juiz vai perder tempo com isso, vai ficar ouvindo, não sei o que, os detalhezinhos, as necessidades dele. Não é isso aí, a questão é a humanização, o respeito ao ser humano, olhar, principalmente olhar para o ser humano. Ele pode ser acusado de ter roubado alguma coisa, e em geral tem um caso, todos os casos aí são assim, interessantes, digamos assim, até impactantes, porque em geral tem as denúncias contra esses réus que não se sabe exatamente se eles fizeram aquilo. Não estou aqui defendendo aqui, como você pode dizer assim, você está defendendo o bandido. Não, na verdade não fica claro exatamente se o cara é culpado. O fato é que, como tem aquela história, caiu na rede, é peixe, é o pobre, caiu no sistema, então ele tem alguma culpa. Então a linguagem fria do juiz, o réu foi preso com cadeirantes, né? E
ele é acusado de ter assaltado, subido um muro, roubado uma casa, tal. O cara é um cadeirante. E aí? Será que o cara fez isso? Então essa é a questão. Então a posição fria do magistrado revela também toda a posição fria do sistema como um todo. Aliás, você vai ter os corredores do fórum, que já vai retratar de maneira, a arquitetura do tribunal, já vai retratar de maneira muito fria, muito escura, a escuridão de um sistema que não está nem aí para os pobres, os lascados. Vai mostrar de maneira muito clara isso, essa indiferença para com a vida humana, principalmente se for pobre. Então a estrutura sufocante e excludente do sistema, ela já está muito clara ali, olha, caiu aqui e é pobre, então olha, problema de quem caiu aqui, e se é pobre porque não soube se virar, e se fez alguma coisa errada, se é acusado de algum erro, não sabe se fez de fato, mas é acusado, então problema dele. Aí tem a defensoria pública, que é o advogado público, né? O defensor público, que vai atuar para verificar, ver o que é que pode fazer para defender o pobre, né? O réu que é pobre não pode pagar um advogado particular, né? E aí você já tem a situação muito clara de desigualdade, de frieza, de indiferença, a burocracia e a coisificação do sistema. O indivíduo caiu ali, o réu, então ele não é um ser humano, ele não é visto como um ser humano, como uma pessoa humana que tem famílias, inclusive familiares. A esposa, por exemplo, de um réu fica do lado, aí ouvindo a audiência, ela grávida, né? A mãe também do réu, né? Fica lá sofrendo, rezando, esperando que Deus ajude, né? Que proteja o seu filho. Então, nós temos toda a burocracia, né? todo o palavreado, toda a papelada, todo o sistema que passa para um, passa para outro, né? O juiz, tem o promotor, tem o defensor, tem as audiências. Então, claro, você tem toda a burocracia, a racionalidade dentro de um sistema para ter um controle dos indivíduos na sociedade, principalmente dos pobres. Essa burocracia, ela coisifica o ser humano, que não está nem aí para com a pessoa pobre. Você pode dizer, mas aí a situação que está aí não ninguém está ali para dizer, o cara, o bichinho está aqui, o coitadinho. Se é acusado, então fez alguma coisa errada. Né? A questão não é essa. A questão que eu chamo a atenção nesse vídeo é a necessidade de humanidade, de humanismo, de empatia, que o sistema não tem nada disso, que os magistrados, os juízes não tem nada disso, salvo algumas exceções. Então nós temos aí muito claro uma relação de poder, o poder, quem manda ali é o juiz, é o sistema, é ele que está ali para decidir, com base nos autos, com base em todo o processo, né? Então é um sistema muito claro que diz, você está aí como réu, então fique quietinho, quando pedir para você falar, você vai falar. Então, como aquele primeiro réu lá, o cadeirante, pedindo, contando a história. Como é que foi a história? O juiz pergunta. Só que ele não está nem aí o que o cara vai dizer. Então, aí quando o réu tenta detalhar a situação, mostrar a sua situação, aí ele só bota a mão assim, tá bom, aí já pergunta outra coisa. Então, ou seja, um sistema muito claro de controle, o poder aí, da divisão do poder, aí muito clara, e não tem paciência para com o pobre. Essa relação de poder é muito evidente, os pobres não têm voz, não têm vez. Mesmo tem aí, faz parte do processo, mas o sistema está todo organizado para controlar os pobres e defender os ricos, mesmo que os ricos façam as suas bobagens, as suas falcatruas, os seus esquemas de corrupção, como vamos encontrar vários que vão ficar simplesmente quando se diz, esse aí é culpado, fez isso, fez aquilo, aí vai andar com uma tornozeleirinha assim, mas aí a prisão dele é aquilo ali, que aí vai servir como até alguma coisa para ele tirar proveito daquela situação.
Então nós temos a relação de poder muito evidente, os pobres não têm voz e não têm vez ali. Vamos ter a naturalização de um sistema e de uma estrutura injusta. Se você perguntar como é essa naturalização, é o seguinte: você tem a situação dos pobres, todos, mas todos os réus ali são pobres, em geral negros, tem brancos também, mas em geral negros, maioria negra. E vamos ter a naturalização desse sistema a partir da própria estrutura do sistema, a partir da impaciência de escutar, de ouvir as pessoas pobres, a forma como eles são levados para lá, a estrutura sufocante, o corredor sufocante, a escuridão, todo o sistema mecanismo ali de controle, e que o réu, todos eles, os três, eles já entram, como se diz assim, ó, já estou acabado, já não tenho esperança nenhuma. Então já entra a própria face, a estrutura, toda a estrutura corporal de cada réu já denuncia muito clara a situação de solidão, de exclusão, como que diz assim, ó, aqui eu sei que eu estou perdido, que eu não tenho vez, eu não tenho voz, seja o que Deus quiser. Então isso já fica muito claro, tanto na forma, na estrutura corporal, na forma como, na compleição física, na conduta, na forma como o réu fala, como ele se apresenta, como a sua face, o seu rosto aí, os seus olhos, a sua boca, a sua voz, já denuncia assim aquele medo, aquele temor, aquela culpa. Então isso já fica muito evidente, de forma que a coisa fica pior ainda quando se vai ter de frente um juiz que ele não tem a menor paciência com a situação, ele está ali para ler os saltos tal, e passar para frente, salvo algumas exceções. Então nós temos essa naturalização de um sistema, de uma estrutura injusta. As denúncias, olha só, aqui tem um ponto bem interessante de todos os réus. Eu observei todos os réus. As denúncias dos réus em relação à violência policial e do sistema é flagrante. Em que sentido? A forma como eles são abordados, a forma como a polícia leva eles, a forma como eles são conduzidos à prisão, a forma como batem, como metem porrada nesses réus. Tem um réu, inclusive, que a situação é tão flagrante que ele tem a cabeça dele, um curativo na cabeça, dá para perceber, dá para perceber que levou muita porrada da polícia. E aí esses réus, eles fazem denúncias, as suas denúncias, elas são como que alguma coisa, como uma voz distoante, que o juiz não está nem aí para o que eles dizem, principalmente no que diz respeito à violência policial. Existe toda a violência institucional, a violência do juiz, quando essa violência de certa forma mascarada, eles querem fazer assim, se mostrar como bonzinhos. Claro, vai ter um juiz, inclusive, que como diz assim, como diria, bato palmas para ele, porque ele tem uma característica, uma postura, uma conduta humana, ele tem a preocupação didática de falar com os réus, de explicar a situação, de ter paciência. Ele percebe muito claro que os réus que estão aí, o réu que está ali à sua frente, ele não tem nada, ele não tem nem sequer esperança. Ele não tem nem sequer esperança de que alguma coisa vai ser boa para ele, de ter uma condicional, por exemplo, ou de ficar livre. Eles não têm. Então, tem um juiz que ele mostra esse lado humanizado. Eu não sei se é porque exatamente ele sabia que tinha câmeras ali filmando, porque as câmeras, todas as câmeras da cineasta, elas são colocadas em posições estratégicas, tanto no fórum, quanto nas residências das pessoas que estão participando de todo o processo, então do réu, da família,
desse juiz, né, de outra magistrada, da defensora pública. Então nós vamos encontrar denúncias flagrantes de um sistema injusto e cruel. Os réus denunciam a violência policial muito clara, a fala dele muito clara. Uma coisa que me chama muito a atenção é que uma pessoa, amiga ou da família do réu, ela quando vai falar sobre o menino que é acusado de ter roubado alguma coisa, que diz que estava soltando pipa e tal, e ela vai falar da situação, como as coisas ocorreram, e ela vai falar, inclusive, deixar claro, deixar muito evidente que eles têm medo da polícia, eles não têm medo dos bandidos, eles têm medo da polícia porque sabem que a polícia não vai dar nenhuma oportunidade para eles, pelo contrário, em geral, vai violentar, vai ser cruel, né? Então isso é muito claro, principalmente sabendo que são pobres, né? Então tem essa denúncia policial que, infelizmente, não dá para se perceber, a defensora não leva nada disso adiante, né? A defensora parece uma pessoa, inclusive, humana, que tem uma preocupação com a forma como as coisas funcionam e vê muito clara a situação dos réus, pobres, e ela percebe muito claro como o sistema funciona e que, em geral, funciona mais para controlar os pobres e para proteger os ricos. Quando ela está almoçando com os familiares, e ela vai deixar muito clara assim, a angústia, a preocupação dela que os juízes, tem até um momento que ela vai dizer que, em geral, eles acham que o sistema funciona se prender, quanto mais prender, melhor. Né? Ou seja, você tem as cadeias superlotadas, mas eles dizem, não adianta o que a gente faz, porque aí daqui a pouco tem lei para tudo, então esses bandidos são libertos, né? Se prende hoje, amanhã já estão soltos, né? Não estão nem preocupados se de fato as denúncias são verdadeiras mesmo, né? Porque em geral muitos réus apanham bastante para poder incriminar o outro, para proteger muitas vezes proteger até para algum policial, né? Então tem essas situações. Não quer dizer que os réus são santinhos, não estou dizendo isso. Mas a questão é a forma como toda a estrutura funciona, como os magistrados se colocam, como todo o sistema funciona de tal modo que abafa, ignora totalmente as necessidades da pessoa humana, os direitos humanos, o direito de ser ouvido, o direito de ser respeitado, por exemplo. Então é flagrante essa situação aí, que essa denúncia que os réus fazem. Nós temos o dia a dia dos réus, famílias e operadores do sistema judiciário e prisional. O documentário mostra muito claro isso, de modo que dá para a gente ter uma noção do funcionamento do sistema e da realidade de exclusão, desigualdade e exclusão social. Nós temos aqui um juiz e uma juíza indiferente ao sofrimento e à situação dos réus, como já falei do primeiro réu. Tem um juiz que apresenta um tratamento mais adequado e respeitoso, como eu falei, desse juiz que vai ter uma preocupação até didática para orientar os réus. A defensora pública, ela lamenta a postura e a visão dos magistrados que acham que a lei ela só serve se prender, independente se o réu é culpado ou não, basta que seja pobre e pegue em alguma situação, ou suspeito que aí a coisa, né, é melhor prender, e principalmente se for reincidente, né, se for reincidente também. Então a situação de outro réu, um segundo réu, que já foi preso por suspeito de ter roubado um carro. Nós temos a situação desse outro réu que foi preso por suspeito de ter roubado um carro. A esposa assiste à audiência, a esposa está grávida, inclusive a esposa negra, ele não é negro, mas a esposa negra, mas ele é pobre, a mãe está do lado, é uma evangélica, que fica rezando, que fica sofrendo o tempo todo durante as audiências. Então a mãe ela é evangélica, ela acredita no livramento, ela usa esse termo, né, que é um termo evangélico, para dizer, por exemplo, ela vai dizer, tem um momento que ela vai dizer aqui, que ela vai dizer que os amigos, as pessoas que estavam com o filho dela, todas elas foram executadas, foram assassinadas, foram mortas, e somente o filho se livrou, né? Quer dizer, aí ela diz que foi um livramento de Deus, né? Ela tem fé, ela acredita que aquilo
foi um livramento. Tem até uma cena, inclusive, que ela participa de maneira muito emotiva, né, de um culto evangélico aí. Aí nós vamos ter a presença forte do protestantismo na situação, no sistema prisional, e num momento lá que inclusive vai mostrar que a mãe desse réu, ela participa da igreja, ela tem muita fé, e aí dá para perceber claramente naquele momento ali do culto, a espetacularização da religião, ou do líder evangélico, aí, do pastor, né, a espetacularização da situação, que na verdade se beneficia da pobreza e da exclusão social. Temos uma espetacularização que não vai resolver a vida do réu, a vida da mãe sofredora. Temos o dia a dia da prisão superlotada, essa parte é dramática, triste, né, porque você dá para perceber muito clara, de maneira muito clara, o desrespeito, a indiferença, a exclusão, o desrespeito à vida humana. Os encarcerados, né, eles estão lá numa cela, inclusive as celas superlotadas, sujas, eles nem sequer têm como se movimentar direito, dormir direito. Lembra, inclusive, os navios negreiros, né, que transportavam os escravos por longos meses até chegar ao Brasil, os chamados tundeiros, que praticamente a metade ou mais da metade morria durante o trajeto, daí o nome tumbeiro, que na verdade esses navios correspondiam a verdadeiras tumbas. Então tínhamos os presos com entulhos humanos, A situação dos encarcerados lembra um navio tumbeiro que transportava os escravizados, que a maioria morria durante o trajeto. Ou seja, na verdade, a maioria desses encarcerados não tem perspectiva de vida, não tem expectativa nenhuma, fica a mercê de alguma situação que possa corresponder às suas necessidades, aos seus anseios, principalmente de pelo menos ficar no condicional. Então, o sistema e a elite se mostram totalmente indiferentes à situação. Eu imagino, por exemplo, assistindo esse documentário, a situação dos pobres ali, não é porque são pobres que são santos, eles podem ter cometido erros, mas o sistema precisaria ser mais humanizado. E por que isso fica muito claro? Porque quando se trata de riquinhos, de pessoas de classe média, cometeu corrupção, algum roubo, alguma coisa, a gente vê que o tratamento é totalmente diferente. Em geral, os caras não vão, por isso não vai nem na casa, pede licença quando chega na casa, faz praticamente um convite. Olha, você está sendo convidado a comparecer aqui à delegacia. Então nós temos isso. Então é muito evidente o tratamento desumano, desumanizado, quando se fala de pobres, porque os ricos, eles são protegidos e os pobres, eles são simplesmente controlados, porque são vistos o tempo todo como perigosos, marginais e que não merecem a menor confiança. Então o sistema e a elite se mostram totalmente indiferentes. Você está na sua casa, por exemplo, de classe média, com o seu lar, o conforto do seu lar, e você não sabe o que uma mãe, por exemplo, de um presidiário passa, do que ela sofre, do seu cotidiano, das suas necessidades. Você não sabe o que significa a dor de uma mãe nesse sentido. Isso é mais para a elite, para a classe média, para a classe alta em geral, isso é indiferente, né? Pelo contrário, se é pobre, já tem 99% de chance de ser bandido. Para os juízes e ricos, ou classe média, quanto mais prisões, melhor. É aquilo que denuncia, né, a angústia da defensora pública, né, quando ela diz, a gente vê o tempo todo os juízes, a gente prende, mas daqui a pouco já estão soltos, como se o remédio, a solução fosse prisão. Se fosse, nós já teríamos
um paraíso, né? Já teríamos um paraíso se o sistema prisional fosse, de fato, capaz de ajudar, de socializar essas pessoas. Por que a educação não funciona nesses presídios? Porque não tem um sistema mais humano, onde a educação esteja mais próxima, a arte, o respeito. Então, é muito raro, em raras exceções, que você vai encontrar isso aí. Na verdade, com o documentário, a gente tem a falência do Estado ou do sistema perante a situação da desigualdade e de injustiça. Se a gente perguntar assim, o Estado, o sistema prisional funciona, eu até respondo, funciona muito bem para manter os pobres no seu lugar, para manter o status quo, porque enquanto isso, os ricos, os verdadeiros canalhas, corruptos, fazem o que fazem e continuam soltos. Essa é a realidade. O terceiro réu é um réu, inclusive, raquítico, asmático, preso por assalto, a mesma situação, né? Ele espera uma condicional e consegue até uma condicional que para ele foi como se fosse a melhor coisa do mundo, mas ele não é, na verdade, visto pelo sistema. As denúncias que ele faz, a situação que ele vive também não é vista pelo sistema. Então nós temos nesse réu, assim como nos outros, a expressão desse réu e dos outros dois réus denuncia claramente a resignação diante de um sistema criado para proteger os ricos e controlar os pobres. Não há um tratamento humanizado, mas sim desprezo e arrogância por parte da maioria dos magistrados e por parte do sistema como um todo. Os corredores escuros e pessoais do fórum demonstram a inércia, o desprezo e a arrogância de toda a estrutura judicial para com os direitos humanos, principalmente no que diz respeito aos pobres. Nós temos claramente aí, usando uma linguagem figurativa, o pêndulo da desigualdade se mostra claramente quando se vê a mobilidade do juiz. Tem o caso de uma juíza, que ela também não tem paciência muito com os réus e que ela vai se torna desembargadora. Enquanto isso, você tem os réus descendo os degraus cada vez mais abaixo. Então, é exatamente o contrário. Então, o pêndulo da desigualdade se mostra claramente quando se vê a mobilidade de juízes que vão para cima e a decadência dos réus cada vez mais descem. O filme, de forma geral, Justiça, ele revela que o sistema foi feito para proteger os de cima e condena ou controlar os pobres, né? Condena ou controla os pobres. Cada peça do sistema judicial e prisional atua em consonância com a estrutura de exclusão construída pelos que estão no topo da pirâmide. A ideologia dominante se impõe, aquela ideologia de que os ricos quem sabem fazer, que controlam, os pobres precisam ser controlados e não precisam nem ser ouvidos, né? Então, os aparelhos ideológicos atuam com precisão para manter a desigualdade e a exclusão. Aqui eu estou usando, inclusive, um conceito do teórico, de um teórico, o Althusser, que ele vai mostrar que para a manutenção do sistema capitalista, principalmente o sistema de exclusão e desigualdade, você tem os aparelhos ideológicos do Estado, todas as instituições, a educação, a religião, a família, o mercado, todas as instituições elas funcionam para manter o status quo, a ordem desigual vigente. E fica muito claro isso no documentário. O documentário é muito rico e verdadeiro, denuncia um sistema cruel, um sistema injusto, né, que se mantém, que se perpetua. O silêncio dos que não têm oportunidades, muito claro,
a resignação com a violência institucionalizada também, além das porradas que recebem. A realidade se mostra dura, fria e cruel. A vida segue sem perspectiva nenhuma de que aconteça alguma coisa, que mude alguma coisa. Tudo segue conforme os anseios e o modus operandi da elite, indiferente ao ser humano, indiferente aos direitos humanos, ao direito à vida. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, eu recomendo, dê um like para que a gente tenha mais visibilidade no canal. É muito importante você dê um like. Inscreva-se no canal se você não fez isso ainda e ative o sininho para receber todas as nossas novidades. Nós temos sempre novidades aqui de sociologia, política, cinema e literatura, atualidades e muito mais. É isso aí. E não deixe de fazer os seus comentários, dê a sua opinião, que também é muito importante. Até mais.